Salve, salve, rapaziadinha! Canal Narrador Linear, canal onde trarei histórias de terror, alguns contos, algumas lendas. Por quê? Porque sim, porque eu curto muito esse tipo de conteúdo de terror. Então será um canal que terá pelo menos 2 vídeos por dia aí, eu vou tentar ver certinho aqui. Mas eu vou postar um vídeo às 6 horas, 6 horas, melhor dizendo, e o outro ali em volta das 11 ou meia-noite, beleza? Então, se você curte esse tipo de conteúdo de terror, deixa aí o seu like, deixa um comentário também. Futuramente, se o projeto der certo, for muito bem, eu vou deixar um e-mail também para vocês mandarem as suas histórias aí de terror, de fantasma, de o que seja aí, se você viu alguma coisa, se você conhece a história de alguém, beleza? Então, qualquer coisa dando certo, eu deixo o e-mail, vocês mandam e eu leio aqui no canal, beleza? E se inscreve aí também, dê essa força no projeto, certo? Eu separei aqui para vocês 3 relatos e o primeiro relato aqui se chama O 16º Andar. Então, faça o ritual aí, né, meu? Apague as luzes, fique num ambiente bem escuro, ponha o seu fone de ouvido e pode ser que seja bom enquanto você joga alguma coisa e tal, é bem interessante. Se você estiver nesse ambiente mais escuro, né, joga um joguinho de terror aí e escute algo de terror também. E é isso aí. Vou colocar uma musiquinha de fundo também para ficar bem ambientado. E é isso aí. Bora lá então. Primeiro relato, o 16º Andar. Em janeiro de 2003, eu e uma turma de amigos partimos para a cidade de Porto Alegre com o objetivo de frequentar o Fórum Social Mundial, sendo que ficamos durante o período de uma semana. Em nossa estadia, ficamos no apartamento de uma amiga em um prédio da cidade e foi ali que tudo aconteceu. O centro da cidade não se baseia no objetivo da viagem, mas sim no prédio em que ficamos. Como o prédio em que nossa amiga morava se localizava bem na zona central da cidade, ele possui uma história muito longa, sendo muito antigo e muito grande. Sua estrutura interna, como as paredes, eram de madeira, dando um ar antigo, porém clássico. Parecia que muita coisa já havia acontecido ali. O ar também não era comum, dando a impressão que ao entrar no prédio, nos sentíamos em outro mundo, mas o que mais marcou mesmo foram os 2 elevadores de madeira quebrando o silêncio por misteriosos estalos, que a princípio pensávamos ser causados pela sua mecânica bem antiga. Nenhum dos companheiros da turma tinha claustrofobia, mas, quase que inevitavelmente, ao entrarmos no elevador, sentíamos uma horrível sensação de sufocamento e um mal-estar. No meio daquela semana, em uma noite, faltou bebida no quarto, sendo que eu e mais 2 amigos ficamos encarregados de comprar cerveja às 3 horas da madrugada. Sabe como é, a famosa bagunça em turma. No momento em que voltamos da nossa busca frustrada, entramos no elevador da direita, pois já estava esperando no térreo. Uma curiosidade, descemos com o elevador da esquerda. Entramos e todos são testemunhas que pressionei o botão do 7º andar. Estranhei e comentei com o pessoal que estava demorando para chegarmos em nosso andar. Quando começamos a contar os pilares, notamos mais de 10 andares passando por nós. Misteriosamente, o elevador parou no 16º andar, sem abrir as espessas portas de madeira oca. Um terrível silêncio tomou conta do ambiente enquanto olhávamos um para o outro, abismados e ao mesmo tempo buscando alguma explicação para tudo aquilo. De repente, ouvimos o motor acionando com um ruído bem próximo da gente e por isso deduzimos que estávamos perto do último andar do prédio. Conseguimos também ouvir que o elevador da esquerda parou no mesmo andar que o nosso, abrindo suas portas. E segundos depois, abrem-se as portas do nosso elevador. Todos apavorados saem imediatamente do elevador
e observam que não tem nenhuma pessoa conduzindo o outro elevador. Então descemos rapidamente pelas escadas até o 7º andar. 2 dias depois, ficamos no prédio novamente durante a noite e em todo o tempo em que não conseguíamos dormir, ouvíamos claramente que os elevadores não pararam de funcionar e isso tudo já era de conhecimento de toda a turma. Às vezes, alguns ruídos mais altos me despertavam novamente. Na manhã seguinte, resolvemos comentar os fatos para o dono do bar onde tomávamos nosso café da manhã. Ele nos olhou com seriedade e ao mesmo tempo com o ar de quem já tinha ouvido muitas vezes a mesma história. Então nos contou que no século passado o prédio era um hotel e nele trabalhava um homem que dedicara a vida ao bem-estar e limpeza do local. Era responsável por toda a manutenção do prédio, bem como dos elevadores, sendo um fato horroroso, acabou com a história do hotel. O homem, cujo ninguém se recordava o nome, no dia da manutenção dos elevadores, estava ajustando a altura que o equipamento para em relação aos andares. Seu alinhamento estava muito acima do normal. Não se sabe como, mas dizem que ele acabou caindo do 16º andar quando entrou no espaço destinado à ocupação do elevador, mas este não estava no mesmo andar. Enfim, dentro da realidade, a gente até hoje se pergunta: isso foi uma simples coincidência? Achamos que sim, mas a partir dessa temporada todos nós passamos a usar as escadas. E este foi o primeiro relato, o 16º andar. E aí, o que vocês acharam, hein? Escutando umas coisas dessas aqui que eu fico até com medo de elevadores, hein, cara? Elevador é uma coisa que eu ando, né, tranquilo ali, de boa. Mas teve um trabalho que eu tinha que eu precisava subir e descer, né, pelo elevador. E aí, consequentemente, eu trabalhava à noite. Não que eu tenha visto alguma coisa, né? Nunca cheguei a ver nada nesse trabalho, nesse elevador. Mas sabe aquela sensação de você estar sendo vigiado? Pois é, era essa sensação que eu tinha. Mesmo o elevador estando bem iluminado ali, né? Tudo certinho. Os espelhos ali, tudo, nada fora do comum, mas sabe como é que é a sensação, né? Mas é doideira. Bom, vamos para o segundo relato aqui. O segundo relato se chama A Amante. Nem parece ser, pelo título, né? Não parece ser um relato de terror. Mas bora lá ver do que se trata. Abre aspas, uma alma atormentada pode clamar por justiça, mesmo estando já em outra dimensão. Fecha aspas. A família da minha mãe tem como país de origem a Inglaterra e tem uma história bem interessante de um dos nossos familiares antepassados, uma empregada de um certo Lord Brackley. Vamos lá. A história começa em 1856. Lord Brackley era muito rico e tinha muitas posses, incluindo uma casa em Londres, onde ele ficava a maior parte do tempo. Lord Brackley tinha um temperamento muito difícil e se dizia que ele tratava todo mundo da pior maneira possível, desde empregados até parentes e outros lords e ladies que iam para visitar a casa, e isso incluía a sua amante também. A sua amante era uma linda garota de descendência escocesa, muito mais nova do que o seu filho mais novo. Segundo os rumores, ela era filha bastarda de um nobre com uma garota escocesa. O nome dela era Ailey. Ailey era amante de Lord Brackley já fazia 6 anos. Em uma noite, todos na casa ouviram um grito desesperador. Lord Brackley e Ailey estavam tendo uma enorme discussão e a minha parenta, que era uma das empregadas, ficou preocupada com a segurança de Ailey. Todos os empregados subiram correndo para ver o que tinha acontecido, mas
Mas eles pararam na escada quando viram Lord Brackley. Ele estava agindo muito estranhamente e não deixou nenhum dos empregados subirem a escada. Ele falou que Ailey tinha batido o pé e gritou. Os empregados voltaram para seus aposentos, não acreditando na história de Lord Brackley, mas tinham aprendido a ficarem quietos se quisessem ficar com os seus empregos. Na manhã seguinte, Ailey não estava na cozinha onde sempre tomava o café da manhã. Os empregados acharam isso estranho e estavam suspeitando de que Lord Brackley tinha finalmente ido longe demais, que havia matado sua amante e escondido seu corpo durante a noite. Por semanas não havia sinal de Ailey, mas a vida na casa seguiu seu rumo até que barulhos e gemidos começaram a acontecer. Toda noite, por volta das 10 horas, mesmo horário em que haviam ouvido o grito da Ailey naquela noite atribulada, eles ouviam terríveis gemidos e barulhos estranhos. A voz claramente era de uma mulher que gritava, chorava e implorava por piedade, mas para ela claramente não havia nenhuma. Isso ocorreu por vários meses, até que em um determinado dia os empregados resolveram ver se descobriam a causa de todos aqueles barulhos terríveis. Uma noite, quando os gemidos começaram, os empregados juntaram a coragem que tinham e seguiram na direção do som. O som estava vindo do quarto do Lorde, e eles podiam ouvir uma horrível lamentação lá dentro. Lord Brackley, sem conseguir aguentar mais as lamentações, estava na sua casa em Yorkshire. Quando eles abriram a porta, eles quase desmaiaram de medo, pois Ailey estava de pé no meio do quarto. Os seus olhos estavam apáticos e sem vida, e os seus braços estavam esticados como se estivesse pedindo ajuda. A minha parenta chegou perto dela e tentou pegar a sua mão. Por um momento, Ailey estava sólida, mas então ela se virou para o closet e desapareceu. Depois de se recuperarem do choque, os empregados entraram no closet e olharam lá dentro e olharam do lado de fora perto do closet, mas não acharam o que o fantasma de Ailey queria que eles encontrassem. Quando Lord Brackley voltou, os empregados falaram para ele o que tinham visto. O Lorde ficou branco feito um fantasma e no dia seguinte despediu todo mundo e colocou a casa à venda. A visita noturna de Ailey continuou pelos anos seguintes. Toda noite, por volta das 10 horas, ela começava a gemer até alguém encontrá-la. Então ela apontava para o closet e em seguida desaparecia. Ninguém sabe o que aconteceu com Ailey, mas alguns dizem que Lord Brackley a matou e colocou o seu corpo em um compartimento secreto no closet, sendo que ficou apavorado quando seu segredo quase foi descoberto. Outras pessoas elaboraram outras teorias, mas a verdade real nunca foi descoberta, permanecendo em segredo até os dias de hoje. E este foi o relato da amante. Bizarro, hein? Esse aqui parece até um enredo de um filme, né? Talvez até tirar isso aqui de um filme, não sei, mas parece bastante, né? Interessante. Então, para encerrarmos aqui o episódio de hoje, vamos então para o último relato, que se chama A Amiga da Minha Filha. Bora lá. Abre aspas aqui. Os olhos de uma criança podem ver além da visão normal das pessoas. Nesse momento, surpresas podem ocorrer. Fecha aspas. O relato a seguir é sobre esse tipo de acontecimento. Há cerca de um ano atrás, a neta de uma amiga faleceu. Foi difícil para todo mundo, inclusive para minha amiga, já que era uma garotinha muito nova, 3 anos. Para tentar ajudar ela e dar algum conforto, nós pedimos que ela fosse nos visitar
antes de ir para o funeral, que era a 200 quilômetros de distância. Enquanto ela brincou com a minha filha de 2 anos, Marisa, e também conversou comigo. Na manhã seguinte, Marisa acordou lá pelas 5 horas da manhã, sendo que o horário normal dela é normalmente às 8 da manhã. A prioridade dela, depois que acordou, era me acordar para pedir então o café da manhã. Meio sonolenta ainda, eu preparei um copo ali de leite e um pão com manteiga para ela e estava quase dormindo sentada quando ela falou: "Mamãe, ela está no meu quarto." Eu respondi: "O quê?" Marisa: "Mamãe, ela está na minha cama. Ela quer um brinquedo." Eu olhei para o quarto dela e não vi nada. Eu respirei fundo e falei para ela: "Bem, querida, é bom a gente dividir o que tem." Marisa então falou: "Mamãe, ela quer aquele brinquedo." Ela estava apontando para uma boneca na prateleira. Eu dei a boneca para ela e ela foi até a cama e colocou a boneca em cima dela, depois virou e veio até mim. Se eu fiquei assustada? Mas é claro. Pelos próximos 2 dias, Marisa falou, brincou e dividiu seus brinquedos e livros com uma garotinha que eu nunca vi. Eu acredito que quem estava brincando com a minha filha era a neta da minha amiga, que ficou por perto por causa da avó e só aparecia para a minha filha. Eu contei para minha amiga sobre o que aconteceu, esperando que aquilo trouxesse algum conforto para ela. E acredito que realmente trouxe, porque ela ficou mais conformada pela morte de sua netinha depois do meu relato. Por isso, nunca duvide quando uma criança contar para você que viu alguém ou alguma coisa que você não tenha visto, pois eles têm olhos espirituais mais desenvolvidos do que os adultos. E este foi o relato, amiga da minha filha. Cara, esses relatos tem ao montes, né, de crianças que estão ali, né, brincando, e aí tem a questão do amigo imaginário, aí divide ali os seus brinquedos, aí os pais olham aquilo e pensam que a criança tá maluca, pensa que a criança, né, tá viajando, mas eu, por exemplo, na minha infância eu lembro que eu tinha uns amigos imaginários, mas hoje em dia eu consigo entender que eu que criava aquilo na minha mente, né? Mas pode ser que outras crianças assim mais sensíveis, né, ao mundo espiritual, elas realmente consigam ver de fato ali ou realmente criar este amigo imaginário, né, que sei lá, talvez ele acaba saindo do mundo espiritual e venha para o mundo físico, né, não sei. Mas eu já criei amigos imagináveis e tal. Mas hoje eu tenho a consciência de que eu que criei aquilo, né? Um negócio que só da minha mente. Agora eu nunca cheguei a ter um amigo assim físico, de eu conseguir enxergar e tal. Mas não deixa de ser bizarro, né? Ainda mais histórias de terror assim, quando tem criança no meio, realmente fica um negócio tenebroso, né? Então este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Repetindo o recado novamente, se você curte esse tipo de conteúdo de terror, narrações e tal, eu vou ver se eu trago outras coisas também para complementar o canal. Aí você deixa o seu like aí para ajudar, se inscreva no canal também e comente algo sobre aí, beleza? Quiser deixar um relato seu nos comentários também. E aí futuramente, como eu disse, caso dê certo, eu deixo um e-mail para vocês me enviam um e-mail aí de histórias, alguma coisa que vocês tenham, que aí eu leio aqui e relato a história para vocês, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, até a próxima.